Estamos de volta. Quais as estratégias mais eficientes para manter, ampliar, equilibrar as relações entre o Brasil e a China? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Vladimir Milton Pomar, geógrafo, especialista em mercado chinês, e Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC. A gente tem muitos assuntos ainda para tratar, estamos no último bloco, eu vou pedir para vocês serem o mais rápidos o possível nas respostas para que a gente consiga abarcar o maior número de temas ainda. E eu gostaria os intervalos aqui entre nós seguem com eles me falando das coisas importantes a gente trabalhar no programa e eu vou tentar então contemplá-las aqui. Uma delas o Jorge tinha falado, a gente chegou a tangenciar esse assunto no primeiro bloco, mas não, digamos, não paramos muito especificamente sobre ele, que são os impactos dessas mudanças de plano, né, da China para segurar, para investir no mercado interno, para mudar a lógica da dimensão comercial para o financiamento, para os investimentos, reduzindo o seu grau de crescimento de 12, 13, 14 para os 7% atuais. Que tipo de impacto isso tem efetivamente na nossa economia, né? Isso é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de destacar e tentar ver se vocês conjugam essas duas respostas é a questão política. Quer dizer, parece muito claro que tanto a imprensa brasileira, a mídia brasileira em sentido geral, não apenas a imprensa, desconhece a China. A gente não tem um noticiário qualificado sobre a China. Vocês estão falando de coisas aqui que não saem nos jornais, que poucas vezes aparecem na televisão, análises que destacam pontos como aqueles que vocês estão destacando aqui. E mais do que isso, como a intensificação das relações entre Brasil e China se deram na última década e meia, elas se deram sob a égide dos governos do presidente Lula e agora da presidente Dilma. Vocês acham que parte desse tratamento dispensado pela grande mídia ao tema China tem a ver apenas com o desconhecimento, com a ignorância, por não ter dado a devida importância ao tema, ou tem também aspectos políticos de não dar digamos, de barato para os governos Lula e Dilma o fato de terem intensificado essa agenda comercial? Jorge. Não, existe uma questão geopolítica, mas eu acho que não é direto, ele é indireto, no sentido que a questão é a relação dos Estados Unidos com a China. Então, muitas das informações que chegam aqui, que é normal, passam, vamos dizer, pelas análises, a partir do olhar dos Estados Unidos, né, que investiu muito na abertura da China, transformou a China na fronteira de expansão do seu capitalismo, foram empresas americanas que foram para lá para exportar para os Estados Unidos. E agora a China está numa posição que diz, não, eu não quero mais ser só coadjuvante do capitalismo americano, eu tenho aqui a minha agenda de retomar um projeto de nação, de repente a gente pode ver o mundo de uma forma diferente. Uma das questões é relações diretas. Nesse contexto, nós não estamos falando só da economia, quando a gente fala de investimentos no Brasil. Quando, por exemplo, a Moody's, a agência de rating dos Estados Unidos, diz que a Petrobras não tem mais investment grade, ou seja, não tem que investir na Petrobras, que foi em março do ano passado, 2 semanas depois, o Banco Chinês de Construção dá um crédito de 2 bilhões. É porque pensa de outra forma, pensa a longo prazo. Essas questões, evidentemente, têm fortes conotações geopolíticas. Eu acho que isso é um pouco... sim, é verdade que o grosso dos investimentos da China na América Latina, o grosso mesmo foram Venezuela, Argentina, Brasil, Equador. Bom, então isso já diz alguma coisa, mas tem a ver com o fato que foram os países, particularmente Venezuela, Equador, Argentina, que não tinham acesso aos financiamentos americanos, internacionais no gerais. Então, para a China, não é que a China necessariamente, não, agora eu vou apoiar esses governos. Ele é uma forma de entrar na América Latina. Eles podem expandir isso para outras áreas e, na verdade, países como o México só estão pedindo, não, vem também conversar com a gente. Nisso tem um aspecto importante. A China será sempre coadjuvante enquanto todos
o seu comércio, investimentos e finanças são em dólar. E isso que a China, que Xi Jinping também se propõe. Gradualmente, você sair da dominação, não necessariamente substituindo o dólar, isso é muito difícil de imaginar, mas criando uma alternativa para o mundo que não só multipolar na questão política, militar, mas também na questão da econômica. Então, aí é evidente que há uma disputa. Para abrir, para vender a sua moeda, o renminbi, internacionalmente, a China tem um problema. Aí ele tem que abrir um pouco. Ele não pode ter controle total. E isso é um pouco que está acontecendo nos últimos 2 anos. É uma aprendizagem para a China. Como evitar movimentos de fuga de capitais. De repente, a China reagiu mal nos últimos meses a isso. Isso gerou desconfiança. Será que ele tem capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Internacionalizar a sua moeda, criar as condições para isso e, ao mesmo tempo, mantendo controle, evitando as instabilidades que são conhecidas do capitalismo. Então, nisso tem... bom, os bancos que foram criados, o chamado Novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, mas que é chamado, é onde o Brasil participa. Sim, faz parte. É a primeira vez que você cria um banco multilateral, porque é isso que o banco está aberto hoje, multilateral, fora do eixo das potências tradicionais. Então, é uma baita uma experiência, o Brasil está participando. O Brasil também foi membro fundador do Banco de Investimentos em Infraestrutura Asiática, que também foi o banco que claramente a China colocou para criar uma realidade, não em contraposição, mas paralela, criar uma alternativa à dominação do setor financeiro pelas empresas, as visões curta-prazistas dos Estados Unidos. Então, nisso, só para a gente falar um pouco que o Brasil está devagar, não, mas nisso o Brasil está dentro. Inclusive, um dos nossos melhores cabeças, eu considero, Paulo Nogueira Batista Júnior, está lá em Xangai, é vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento. Eu acho que a questão ideológica pesa muito. Eu sempre disse para o meu pai que ele achava que não, mas o empresariado brasileiro, eles não esquecem que quem manda na China é o Partido Comunista, né? A imprensa brasileira também não esquece disso. A questão do socialismo, eu estava falando da questão do livro do pai que foi lançado agora, quer dizer, esse livro, O Enigma Chinês, Capitalismo ou Socialismo, essa discussão é uma discussão que está presente o tempo todo na imprensa. Quer dizer, se você pegar, eu me lembro de uma repórter de televisão conhecida aqui no Brasil, bastante conhecida, que ela me disse que todas as pautas que ela recebia para fazer matéria era só de coisas exóticas, só para mostrar o dragão. Quer dizer, ela queria fazer matérias de verdade e a demanda, né, da matriz aqui no Brasil era só de... E se você pegar, por exemplo, eu viajei com o pessoal da Revista Exame. A diretora de redação da Revista Exame, nós convivemos aqueles dias da viagem, foram acho que quase 15 dias. Quer dizer, é um preconceito ideológico, não é outra coisa. Não adianta a gente querer enfeitar, né? Quer dizer, essa questão do socialismo chinês, o socialismo à moda chinesa, a questão do peso que o Partido Comunista Chinês tem no governo, nas decisões. Quer dizer, esse plano que vai ser agora, vai começar a vigorar esse ano, o 13º plano quinquenal, isso foi aprovado no Partido Comunista. Quer dizer, o governo cumpre o que o Partido Comunista aprovou, né? Então isso para o mundo, para a mídia mundial, isso sempre, né, eles sempre vão carregar com preconceito, vão sempre tentar diminuir o que a China conseguiu de melhoria do padrão de vida da população, né? Então, essa questão ideológica tem um peso muito forte na maneira como a mídia mostra a China. Vou mostrar aqui para o Cezinha, para ter a imagem do livro, o livro ao qual o Pomar acabou de fazer referência, é esse aqui, O Enigma Chinês, Vladimir Pomar, que é meu Fundação pai, não sou eu. Perseu Abramo. Sim, o pai do Pomar, ele se referiu às 3 gerações, então, dos Pomares aqui. Pomar, avô, pai e filho.
Pomar fértil. Pomar fértil, um pomar muito fértil. Tem um aspecto que eu queria só chamar a atenção, porque isso é uma discussão que para mim é muito cara, que é o seguinte. O Brasil exporta muito produto agrícola para a China. A China se transformou num grande importador agrícola. Se você pegar nos últimos 10 anos, ela está só aumentando as importações agrícolas do mundo inteiro. Graças a isso, também o Brasil conseguiu ter um superávit na balança comercial. E surgiu uma discussão há alguns anos, que é absurda na minha maneira de ver, que o pessoal criticando que o Brasil exporta muito produto agrícola, os industriais dizendo que o Brasil tem que exportar produto industrial. Bom, os industriais que consigam competir com a China em preço. Que os produtos agrícolas brasileiros têm mercado na China, vão ter cada vez mais. E aí tem uma questão que o Jorge chamou a atenção, que é o seguinte, quer dizer, na medida em que houve uma mudança, um estímulo ao consumo interno, isso gerou um aumento de demanda muito grande. A China já está na linha vermelha da área que ela tem para a produção agrícola. Ela já está, aliás, está abaixo do mínimo. Então, a tendência é cada vez mais a China comprar produtos agrícolas. E ela vai preferir comprar produtos agrícolas de quem ela tem uma relação política mais tranquila. Você imagina a China depender de comprar produto agrícola, por exemplo, dos Estados Unidos? Ou do Japão, se fosse uma hipótese absurda, que o Japão é um grande importador, né? Ela tem um esforço de investimento, inclusive, nessa questão agrícola aqui, na Argentina, em outros países, na África. Para quê? Para ela ter produção própria, ela poder... Agora, é uma questão que a gente tem que entender o seguinte, os chineses aumentaram o poder aquisitivo. Esse aumento do poder aquisitivo nos últimos 30, 40 anos, ele tem alterado o padrão de consumo alimentar. Eles estão cada vez consumindo mais proteínas vegetais e animais, mais frutas e menos grãos. E isso tudo exige deles um esforço de importação muito grande de alimentos. E nós temos uma capacidade de exportação, de produção e de exportação fantástica. O Brasil, no mundo, é o país que tem a maior capacidade de duplicar, até triplicar essa produção. Então, não são conflitantes. A gente pode continuar exportando produto agrícola e também exportar produtos industriais. Né? A questão da mudança do padrão de crescimento chinês significa uma queda dos investimentos em indústria pesada, ou seja, a queda da exportação de mineração do Brasil veio para ficar. Isso está claro, essa queda. Isso é um problema para o Brasil que deve ser estrutural, não é conjuntural. É estrutural. Agora, na questão, como foi bem lembrado, do outro lado, a soja, no ano passado, aumentou. Aumentou em 25%. Sim. Em volume. Em preço caiu 5%, porque há uma queda do preço internacional. Né? Então, só que aí é uma questão da capacidade de negociação dura. Porque parceria é parceria. Lembrando que a primeira parceria estratégica da China no mundo foi com o Brasil. Agora tem quase com todo mundo, mas foi no Brasil, 94, se não me engano. Mas tem que negociar. A China pede importação de soja cru. Nós perdemos uma grande oportunidade, porque a gente tem toda uma indústria instalada, a gente tem que exportar produtos manufaturados de soja, óleo de soja. Beneficiados. Etc. Beneficiados. Né? Então, aí é uma negociação dura. Né? Que aí tem que... E que tem um espaço... E que não, mas aí isso tem que ser feito junto com a Argentina. A questão da aliança com o Paraguai e Argentina, para você ter uma política de como lidar com a questão da exportação de soja e incluir valor agregado. Né? Mas a questão da soja é muito importante para todos esses três países. Mas você está abrindo uma outra questão que nós, infelizmente, não teremos tempo para discutir hoje, nesse programa, mas podemos fazer outros programas, porque aí entra, inclusive, as políticas bilaterais, o Mercosul, etc., nessa relação com a China, né? América do Sul, o Mercosul, particularmente. A ironia da história foi o Macri que lançou essa proposta, mas faz todo sentido. Enfim, agradeço muito a presença de vocês, acho que tocamos em pontos... em chinês.
Oh, eu que agradeço. Mas só agradeço em português, porque em chinês não será possível. Ainda não aprendi mandarim. Obrigado. Acho que tocamos em pontos relevantes, embora muitos outros ainda tenham ficado para próximos programas. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço.